Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos começar. Em meados da década de 90, o mundo assistia a rápidas transformações políticas e tecnológicas, enquanto velhas certezas ainda dominavam o debate público. Nesse cenário, dois casos ganharam força no imaginário ufológico e na cultura investigativa: a experiência vivida por crianças na escola Ariel, no Zimbábue, e o enigmático conjunto de vídeos conhecido como Skinny Bob. O primeiro emergiu de um ambiente rural e escolar, com testemunhos espontâneos e registro jornalístico imediato. O segundo apareceu no nascente ecossistema de vazamentos digitais, amparado por uma estética de arquivo secreto e por um anonimato perturbador. Ambos cruzam a fronteira entre relato humano, evidência audiovisual e silêncio institucional, gerando uma tensão que persiste até hoje. O episódio da escola Ariel ocorreu em Rua, no dia 16 de setembro de 1994, durante o recreio. Cerca de 60 crianças relataram ter visto um ou mais objetos pousando além do limite do terreno, na área de vegetação densa. Descreveram artefatos de formato discoide e figuras pequenas, de cabeça grande e olhos escuros e alongados, cujos movimentos seriam silenciosos e calculados. Várias crianças afirmaram ter sentido uma espécie de comunicação não verbal, com mensagens associadas ao cuidado com o planeta e à tecnologia humana fora de controle. Houve medo, choro e fascínio, e a escola, inicialmente atônita, tentou conter a excitação sem induzir respostas. Nos dias seguintes, a direção permitiu que as crianças descrevessem o que viram, produzindo desenhos semelhantes entre si, com contornos de naves e seres com olhos muito marcados. Pesquisadores locais como Cynthia Ing documentaram o caso, a imprensa internacional compareceu, e pouco depois, o psiquiatra de Harvard John Mack entrevistou os estudantes de forma individual e em grupos. As gravações em vídeo desses depoimentos, colhidas ainda sob o calor do acontecimento, evidenciam consistência narrativa, variações esperadas de perspectiva e forte carga emocional. Não foram detectados sinais convincentes de fabricação coletiva, e a ausência de adultos no pátio no momento-chave reduziu a hipótese de sugestão direta. Como indícios físicos, mencionaram-se marcas na vegetação e áreas de capim amassado, porém sem materialidade conclusiva. Autoridades locais não abriram investigação formal e não houve intervenção militar conhecida, o que manteve o caso no domínio da documentação jornalística e acadêmica, sem chancela governamental. Os testemunhos seguiram reverberando ao longo dos anos, com reencontros e entrevistas, quando alguns envolvidos já eram adultos. Muitos preservaram detalhes centrais e a certeza íntima de terem vivenciado algo extraordinário. O caso tornou-se um estudo de referência em psicologia do testemunho infantil e em pesquisa ufológica, pela combinação incomum de quantidade de observadores, diversidade de idades, relatos coerentes e registro imediato em áudio e vídeo. Ainda assim, faltou o que a ciência exige como padrão ouro, uma evidência física inequívoca, repetível e independente. Já no ambiente digital do começo da década de 2010, surgiu Skinny Bob, uma série de curtos vídeos em preto e branco, divulgados de forma anônima em 2011, supostamente extraídos de arquivos governamentais. As imagens mostram um ser delgado, de cabeça desproporcional, pele lisa e olhar piscante, sentado como se estivesse sendo avaliado, com tomadas que sugerem medições e protocolos de controle. O material inclui planos de supostos veículos e cenas que simulam inspeções clínicas, reforçando a ideia de acesso clandestino a arquivos de alto sigilo. O impacto foi imediato, porque a linguagem visual parecia coerente com filmagens antigas e a criatura exibia microexpressões e piscadas realistas, difíceis de recriar à época sem recursos profissionais robustos. Entretanto, a ausência de proveniência verificável minou a força probatória. Não se conheceram rolos de filme originais, cadeia de custódia, metadados confiáveis ou testemunhas diretas do processo de captação. Analistas de efeitos visuais apontaram elementos que tanto poderiam revelar um truque sofisticado quanto um registro autêntico convertido para o digital. O enigma permaneceu orbitando entre a plausibilidade estética e o vácuo documental.
Diferente da escola Ariel, não houve rostos, nomes ou locais que pudessem ser confrontados com agendas, mapas e relatórios. Em termos de intervenção governamental, Skinny Bob vive na penumbra das alegações, como se pertencesse a um arquivo que ninguém confirma e ninguém nega. Solicitações formais a órgãos de diferentes países não produziram referência direta ao material. Mesmo a recente abertura de relatórios militares sobre fenômenos aéreos não identificados nos Estados Unidos a partir de 2017 e reforçada em 2020, não trouxe validação desse conjunto específico de vídeos. A comparação entre os dois casos é instrutiva. Na escola Ariel, a abundância de testemunhos primários, documentação coeva e acompanhamento posterior, mas carência de resíduos materiais conclusivos. Em Skinny Bob, uma peça audiovisual que parece poderosa por si só, mas sua força se dissipa pela falta de contexto verificável e pela origem anônima. Em ambos, o papel das instituições é ambíguo, oscilando entre a indiferença pragmática e o muro de silêncio. Onde houve escolas, jornalistas e pesquisadores, faltou uma perícia oficial abrangente. Onde se sugere o Estado como detentor do segredo, faltam papéis, assinaturas e cronologias. Do ponto de vista histórico e social, os dois episódios revelam muito sobre a nossa relação com o desconhecido. Em Rua, crianças de um país marcado por transições políticas narraram uma experiência que desafiava o repertório comum e foram levadas a sério por uma rede de adultos que tentou documentar sem impor conclusões. No espaço digital, uma audiência global, já treinada para decifrar vazamentos, recebeu um suposto fragmento de um mundo oculto, porém sem o alicerce mínimo de autenticidade arquivística. Entre a clareza emotiva da lembrança humana e a sedução de uma imagem perfeita, instala-se o terreno do mistério. Conclui-se que a escola Ariel e Skinny Bob ocupam polos complementares do mesmo debate, um caso centrado em pessoas e contexto, outro sustentado por uma imagem sem dono. Falta-nos em ambos a peça definitiva, a prova que resista a qualquer escrutínio. É nessa lacuna que se mantêm as perguntas essenciais. O que foi visto em Rua naquele dia de setembro, quem gravou o Ser Delgado exibido ao mundo anos depois, e por que as instituições permanecem reticentes. Até que novos documentos, testemunhos ou evidências venham à luz, o dossiê permanece aberto, lembrando que algumas histórias vivem justamente no espaço entre o que se pode provar e o que não se consegue esquecer.